Olá, nossos web amigos. Estamos começando mais um Sem Papas na Língua, segunda edição para você. Ao vivo pelo Facebook, nas páginas do Conexão 013, Viver em Santos, Viver em São Vicente, no YouTube pelo canal Conexão 013. Tudo ao mesmo tempo, de forma simultânea, para que você fique por dentro das principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Também hoje estamos via Instagram. Estamos hoje com a nossa competentíssima bancada, Dr. Dauri de Paula Júnior. Dr. Dauri, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também conosco a doutora Daniela Freitas. Doutora Daniela, bem-vinda, boa noite. Doutora Daniela. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, doutor. Olá. Sua internet acho que deu uma oscilada. Tá me ouvindo? Agora sim. Voltei. Boa noite a todos os colegas. Eu acho que aqui hoje o negócio tá ruim, minha internet aqui tá complicada. É a noite das lives, né? O horário. É verdade. Verdade. E para completar nossa bancada, Rodolfo Miloni, jornalista. Bem-vindo, Rodolfo. Boa noite, Vanessa. Obrigado pelo convite. Pretendo fazer um bom debate aí com a bancada. Vamos embora. Mandem suas perguntas, sugestões, que à medida do possível estaremos respondendo. E hoje, nossa primeira pauta. Polícia Federal e Ministério Público encontram elo ligando o miliciano capitão Adriano a acusados da morte de Mirielle. Elo entre o miliciado Adriano da Nóbrega, na Bahia, e o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Seria uma concessionária de luxo localizada no Rio de Janeiro. Um relatório conjunto da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta um elo entre o miliciado Adriano da Nóbrega, morto durante uma operação policial na Bahia, e o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora. O estabelecimento Garage Store é suspeito de transacionar com Adriano da Nóbrega, alvo da operação Intocáveis, e foi pesquisado por Rony Lessa junto à ferramenta Google. Destaca trecho de relatório publicado. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Na época, quando houve a morte da Marielle, muito se falou a respeito quem matou Marielle. E aí foi dividido, né? Esquerda, direita, o povo caiu em cima desse assunto. E agora começam a descobrir outras situações e naquele momento parecia que não era possível. Doutora Daniela? Oi, tá chegando agora? Tá certinho? Tá falhando? Então, eu acho que Intocáveis é um nome bom demais para essas pessoas, né? Eu acho assim, que as pessoas boas se conhecem e os ruins também. Então, na verdade, assim, não duvido que tenha mesmo esse elo. Acho que eles vão tentar, de todas as formas, fazer uma busca. E acho que essa situação, nesse caso Marielle, ele teve muita repercussão, né? Então, acaba tendo mesmo uma colocação, eles vão fazer buscas, deve achar mais gente ainda, vai ter as pessoas que vão ser encontradas e não vão ser mostradas, né? Então, isso tudo vai ser no final, acho que vai acabar numa pizza geral. Tomara que não, Dani. Tem que mudar. Alguma coisa tem que... Não é que assim, não é que eu não ache. Eu até acho. Mas eu acho que a gente precisa também mudar esses conceitos que a gente vive. Porque todo mundo acaba fazendo alguma coisa ilícita ou errada, mesmo não sendo ilícita, mas imoral, pensando que já não vai ter as consequências. Até um pequeno ato na esquina de casa e em Brasília. Independe, né, do tamanho desse ato. Mas para a gente mudar as situações, o que a gente precisa mudar? A mentalidade. E o que mais? Mentalidade, educação, governantes. Saúde. Então, comida. Tudo, né? Vamos mudar o cérebro. Doutor Dauri. Por enquanto. Eu acho que assim, é uma das grandes modificações do nosso sistema jurídico trazido pela Operação Lava Jato
foi uma maior valorização do que a gente costuma chamar de prova circunstancial, né? É a junção de vários elos, né, às vezes insignificantes, que em conjunto vão fazer uma prova. Então, esse é um elo da morte da Marielle que foi encontrado. Se ele sozinho é suficiente para condenação, para envolver mais pessoas, não sei. Mas ele certamente é um elo que vai ser colocado na engrenagem e se a polícia e os colegas lá do MP do Rio de Janeiro trabalharem direitinho, vão conseguir chegar, né? É claro que você não vai ter uma prova contundente de que X, Y e Z se reuniram, decidiram matar a vereadora por essa ou por aquela razão, mas você vai ter indícios como esse que vão chegar, se Deus quiser, a alguma condenação. O que não pode é ficar impune, né? Não, isso com certeza. Rodolfo, qual a sua opinião? Então, Vanessa, a gente já viu um certo elo entre Capitão Adriano, Queiroz e a família Bolsonaro. E quando você vê toda essa transação de dinheiro que passou do Queiroz para a família Bolsonaro e tudo que está sendo realizado entre eles, essas transações, isso ainda vai dar o que falar. E com certeza vai ser investigado e muito bem investigado, porque tem que chegar num paradeiro. Não pode terminar igual o caso do Celso Daniel, que morreu, tem muitos indícios de que foi partido A, B ou B, mas até hoje não se deu um denominador comum. Quem é que afinal matou ele? E ela não pode também terminar do mesmo jeito. Sim. Bom, vamos então para a nossa segunda pauta. O tema Marielle, que a gente falou na primeira, é um tema bem polêmico, né? Cada um tem uma sugestão com relação ao tema e quem está envolvido. Eu acho que a hora de clarear e realmente a gente descobrir a verdade pode até nos surpreender. Pode não ser nada daquilo do que a gente está imaginando. Isso acontece muito na área criminal, não acontece, doutor Dauri? Pode de fato acontecer, né? Embora... nesse caso, eu acho que já há indício suficiente para mostrar que o móvel do crime, ou pelo menos os seus executores, estavam ligados às milícias do Rio de Janeiro, cuja atividade ela combatia abertamente, né? Então, eu não acredito que haja surpresa em relação a isso. A participação, como eu falei, de A, B, C ou D, vai depender dessa relação de indícios, né? Se eu tenho um elo mais forte, eu consigo ir buscando outros elos, né? O próprio Queiroz falou que ganhava dinheiro com compra e venda de carro. Certamente vou passar, essa investigação vai permear essa notícia de agora, né? A gente sabe que é mais ou menos esse. Se vai ter alguma correlação, não sei, é a investigação que vai dizer, mas que precisa ser apurado, precisa. Sim. Nossa próxima pauta é sobre coronavírus. O coronavírus, ele não sai da nossa mente, não é? Não tem jeito. Coronavírus. Doenças que passam de animais ao homem aumentam sem proteção ao meio ambiente, alerta ONU. As zoonoses, como são conhecidas, as doenças que passam de animais para humanos, estão aumentando e seguirão nesta tendência se não houver uma ação coordenada para proteger a vida selvagem e o meio ambiente, alertam especialistas da ONU em um relatório. Eles culpam a alta demanda por proteína animal, a agricultura insustentável e as mudanças climáticas pelo aumento da quantidade de doenças como a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Doutor Dauri, devia ser o velho coronavírus, né? Nem mais novo, vamos dizer assim. Pois é. E já está vindo, diz que está vindo um outro tipo agora, né? A gente já conversou bastante sobre isso aqui no programa e a respeito da questão das zoonoses, né? Toda vez que o homem se aproxima das áreas naturais, ele também não se aproxima só das belas paisagens, não se aproxima só dos recursos naturais que estão ali, ele se aproxima também de patógenos, né, e dos seus vetores. Né? Aqui na região nós temos o caso da leishmaniose, que nós já falamos sobre isso aqui, e o coronavírus é mais um exemplo. Evidente que todas as ações humanas, e a ONU, é claro, ela se preocupa com aquelas de maior escala, elas acabam influenciando nesse tipo de aparecimento de vetores, né? Então, o aquecimento global,
vai gerar modificação de temperaturas e diminuição de florestas vai aumentar, a proximidade do homem com esses vetores e com esses patógenos, o desmatamento, seja em função da agricultura, seja em função da pecuária, também vai gerar o aparecimento desses patógenos, e um grande exemplo que está relativamente bem estudado é a gripe suína, né? Que os porcos adquiriram o patógeno através de fezes de morcegos, né? Então, isso é bastante difícil de ser controlado, porque a gente tem já está muito próximo das fronteiras ambientais, não tem como você pensar em medidas de curto prazo, né? Mas precisa pensar nas medidas de longo prazo para que a gente não seja surpreendido por uma nova pandemia, por um novo vírus, né? Sem falar das mutações dos vírus atuais, né? Porque toda vez que esses vírus chegam ao contato com o humano, as suas mutações, né, vão aprimorando o vírus, digamos assim, para esse contato que tem com seres humanos, né? Então, há uma preocupação bastante grande das autoridades sanitárias, por exemplo, em monitorar a presença do coronavírus em corpos hídricos, né? Paris está fazendo isso, no Brasil tem alguns estudos já também. Por que isso? Porque esse vírus, por enquanto, é um vírus de propagação aérea. Se ele muta para também ser um vírus de propagação hídrica, né? E o grande exemplo de propagação hídrica é o cólera, né? Que também houve pandemia e matou milhares de pessoas, é uma preocupação a mais. E a gente, como da área ambiental, está acostumado a lidar com essa situação de proximidade ou de embate entre o desenvolvimento e o meio ambiente, ficar sempre preocupado em buscar medidas que possam minimizar essa situação, né? Então, por exemplo, aqui na região se critica muito as zonas de amortecimento dos parques estaduais, né? Principalmente do Parque Estadual da Serra do Mar. A zona de amortecimento, hoje em dia, ela precisa ser vista com outros olhos, né? O olho da proteção da sociedade por ter próximo de si uma unidade de conservação, cuja necessidade de manter é absolutamente comprovada, né, em função de outros fatores ambientais, como o controle climático, como a manutenção da biodiversidade, mas que a gente também agora vai ter que se preocupar com a difusão de patógenos e os seus